Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje vendo tabela periódica. Bom, vamos lá? A evolução histórica dos elementos começou lá no século XVIII, onde eles conheceram 31 elementos. Já com o avanço tecnológico no século XIX, o número de elementos praticamente triplicou. E esse ritmo acelerado fez com que houvesse uma necessidade de agrupar esses elementos de acordo com as propriedades. E aí que vem o Dobenheim, com suas tríades. Ele tentou estabelecer uma relação entre massa atômica e a propriedade de alguns elementos, né? Agrupando assim de 3 em 3 elementos, e ele registrava esse comportamento, ok? Depois dele veio o Champ-Courtois, que fez o parafuso telúrico. O que ele fez, né? Ele organizou esses elementos em ordem crescente de massa atômica em uma espiral, né? Essa espiral tinha os elementos com as mesmas propriedades, por isso chamava parafuso telúrico, parecia um parafuso, certo? Depois, a oitava de Newland. Ele pegou 56 elementos e fez 11 grupos, né? Como que ele fez? De acordo com a propriedade dos elementos, certo? E por último veio Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica, ele que fez correlações mais detalhadas entre massa atômica e a propriedade. E aí chegamos na nossa tabela atual. Se você observar, a tabela ela vem dividida em cores, né? Não é à toa, por quê? Cada cor significa uma coisa, certo? Então, aqui, se você olhar, você tem todas as cores e uma legenda aqui dizendo o que é cada uma delas. Então, aqui eu tenho os metais alcalinos terrosos, né? Aqui nós temos os outros metais, né? Que são metais de transição. Depois eu tenho aqui os lantanídeos, porque começa com lantânio. Eu tenho os actinídeos, né? Eu tenho os semimetais, que são esses verdinhos. Os não metais, halogênios, que também são não metais, e os gases nobres. Esses de baixo aqui são elementos que ainda não têm propriedades conhecidas, tá? Estão sendo descobertos, né? Estão sendo estudados. Tá, primeira coisa na tabela periódica, você vai olhar a sua legenda. Então, aqui eu tenho um elemento químico, um quadradinho de um elemento químico. O número que está à direita significa que é o número atômico. E o que está à esquerda é a massa atômica. Depois eu tenho aqui energia de ionização, símbolo do elemento, nome do elemento, configuração eletrônica, estados de oxidação e assim por diante. Bom, mas o que me interessa neste momento? Número atômico, tá? São esses números que tem aqui no canto. Bom, se você olhar nessa tabela periódica, eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, na horizontal. Então, eu tenho aqui o hidrogênio, o primeiro aqui, que é o 1. Depois, na mesma linha, eu tenho 2. Voltando para a linha de baixo, eu tenho 3, 4. Na mesma linha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois, na linha de baixo, 11, 12. Na mesma linha, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23 e assim por diante, tá? Aí você vai me perguntar, professora, aqui de 56 pula para 71 e de 88 pula para 103. Por quê? Então, se você observar, o 57 está aqui embaixo. 57 até o 70.
O que significa que todos esses elementos se encaixariam nesse quadradinho por ter a mesma propriedade. Então, foi colocado embaixo. E a mesma coisa aqui, ó, do 88, 89 até 102. Esses elementos se encaixam aqui, né, na tabela periódica pelas propriedades. Lembrando, eles estão agrupados de acordo com suas propriedades, certo? O que é bom saber? Que eu tenho colunas, que são chamadas de famílias. Então, eu tenho aqui a coluna 1, que é a família 1. Coluna 2, família 2. 3, 4, 5, 6. Até aqui, ó, 13, família 13, família 14, família 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 colunas, 18 famílias. E linhas? Eu tenho 7 linhas. 7 linhas. As linhas são chamadas de período, ok? Bom, o que mais que é importante a gente saber, né? Que eu tenho a massa, né? E essa massa, ela está com vírgula, com números decimais. Tá? Quando você for usar essa massa em cálculos estequiométricos, né, por exemplo, você vai aproximar esse número, certo? Bom, então aqui eu tenho a primeira coluna, a família dos alcalinos. A segunda coluna, família dos alcalinos terrosos, né? Aqui eu tenho os metais, certo? Depois eu tenho aqui os semimetais. Esse verde são os semimetais. Esses são os não metais. Esses são os gases nobres. Opa, gases nobres é o 18. E esses são os halogênios, tá? As colunas, elas têm nome. Então, aqui, as famílias têm nome. Alcalinos, alcalinos terrosos. Esses daqui, por serem metais de transição, né, eles não têm nome para cada família. E aí começa aqui no 13 de novo. Na família 13, ela é chamada família do boro, porque começa com boro. 14, família do carbono, porque começa com carbono. 15, família do nitrogênio, porque começa com nitrogênio. E aqui, calcogênios, halogênios e gases nobres. Ok? Vamos lá. Eu tenho lá as famílias, que são as colunas, e os períodos, que são as linhas. Nome das famílias. 1. Família dos alcalinos. 2. Alcalinos terrosos, como eu falei, de 3 a 12 metais de transição. O 13, família do boro, porque começa com boro. Família do carbono, 14, porque começa com carbono. 15, família do nitrogênio, porque começa com nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, gases nobres. Bom, vamos lá fazer um exemplo. Eu quero saber onde está o átomo com Z igual a 8. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou contar as casinhas. Eu vou contar até eu chegar no 8, certo? Se eu fizer a distribuição eletrônica, ele fica com 2p4, o último elemento. O último elemento não, o último subnível, que é o mais energético, certo? Bom, Z igual a 13. Se aqui é 8, então aqui 9, 10, 11, 12, 13. E distribuindo, eu tenho 3p1. Z igual a 35, então contando 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. E a distribuição, eu tenho 4p5. O que
você observa? O que você observa? Eu substituí pelo subnível, olha lá. Era 8, passou a ser 2P4. Coloquei o último subnível, que é o mais energético. Era 3P1, 13, eu coloquei 3P1, que é o último subnível. E no outro, 35, eu coloco 4P5, ok? O que você observa aqui? Professora, bom, vamos pensar? Esse elemento está na segunda linha e está com 2 na frente. Esse está com 3, terceira linha. Esse está com 4, quarta linha. Interessante. Então, quer dizer que se eu tivesse aqui nessa linha, aqui seria 5. Se eu tivesse aqui, 6. E aqui, 7? Sim. E eu tenho P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então todos que estão nessa linha terminam em P1. Todos que estão nessa linha terminam em P2. Então, quer dizer que eu consigo descobrir, através da distribuição eletrônica, em que família eles estão? Sim. Vamos lá? Olha lá. Eu tenho todos dessa linha terminados em 2. Porém, o primeiro é P1, o segundo é P2, P3, P4, P5, P6. Na terceira linha, por que terceira? Porque aqui é a primeira, hein, gente? Cuidado. Então, 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, P5 e P6. A mesma coisa no seguinte, só que mudando para 4. Aqui 5, aqui 6 e aqui 7. Bom, quais são os meus subníveis mesmo? S, P, D e F. Bom, eu descobri onde encontro os elementos com P, ok? E o S? Olha lá o S. Eu tenho 2 colunas aqui, ó. Então, essa é S1 e essa é S2, né? O S vai até 2, o P vai até 6, o D vai até 10. Então, aqui eu vou ter a coluna do D. D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 e assim por diante. E o F? É aqueles elementos que estão aqui embaixo. Tá? F1, F2, F3 são a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Mas o que importa mais para a gente é o S e o P, ok? Pois eles é que vão fazer as ligações mais importantes. Então, coluna 1 termina em S1, coluna 2 termina em S2, depois coluna 13 termina em P1, 14 P2 e assim por diante. Olha lá. Família dos alcalinos, S1. Família dos alcalinos terrosos. Isso quer dizer o último subnível, o subnível mais energético será esse, certo? Então, eu tenho aqui, família do boro, por exemplo, tem que ser P1. Família do carbono, P2. Família do nitrogênio, P3. E assim por diante. Bom, vamos lá então aprender a fazer isso. Eu tenho um elemento com Z igual a 38, eu quero saber qual a família do elemento, qual a família e qual o subnível. Eu faço a distribuição eletrônica e vou observar o subnível mais energético, que é o último, tá? O número da frente vai me dar o período, que é a linha que ele se encontra. Então, esse daqui vai estar no 5º período. Ele termina em S2, voltando lá. S2 é a família dos alcalinos terrosos, certo? Vamos para o próximo. O Z igual a 50. Faço a distribuição eletrônica dos subníveis e vejo que o último subnível, que é o mais energético, é o 5P2. Então, eu sei que esse elemento está no 5º período, que é a 5ª linha, certo? E na família do carbono, porque P2
indica a família do carbono. Vamos voltar lá? Olha lá, P2 indica a família do carbono, certo? Último, aqui, Z igual a 84. Faço a distribuição e observo que o último subnível, que é o mais energético, está no 6P4. Ou seja, esse elemento está no sexto período. Ele está no sexto período, família 16, que são os calcogênios. Ok? Vamos lá, localize os elementos. Elemento A tem número atômico 14, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elemento B possui o subnível mais energético 4P3. 4 é a quarta linha, então 1, 2, 3, 4. Ele está na quarta linha. P3, P1, P2, P3. O B está aqui. Elemento C está no quinto período. 1, 2, 3, 4, 5. Então, está nessa linha aqui, ó. E é dos halogênios. Quem são os halogênios? A família 17. Ok? Se você gostou da nossa aula de hoje sobre tabela periódica, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para receber mais aulas. Ok? Até a próxima!